Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos aproveitar a dádiva que todos temos, que é o tempo, para caminhar cada dia mais rápido na direção da felicidade. Hoje temos Angélica, a dos olhos de Safira, conosco. Queridos amigos, um prazer estar aqui estudando esse tema tão sensível, né? E que nos remete a uma grande reflexão. E temos também Guilhermina, que a mãe dela também tinha olhos de Safira. Tinha sim, tinha lindos olhos azuis. Que o mestre continue nos acompanhando, nos ajudando sempre. Então, hoje nós vamos estudar as perguntas 953 a 955, dando sequência ao tópico Desgosto da Vida, Suicídio, do livro 4, do capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Terrenos. Lembrando que nós estamos fazendo estudo através da tradução de Evandro Noleto Bezerra. Guilhermina, quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpada de abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? Ou seja, aí fala-se de eutanásia. Uhum. Eu acho que aí você pode avaliar muito bem as respostas. A primeira coisa que a gente pensa é exatamente isso. É alguém se ver diante de uma realidade de morte iminente, normalmente por doença, por alguma situação física que seja inevitável, que o óbito será inevitável. E aí os espíritos nos falam o seguinte: sempre se é culpado por não aguardar o termo fixado por Deus para a existência. Além disso, quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências, e de que um socorro inesperado não venha no seu último momento? Atualmente, a ciência médica, já há algum tempo, oferece uma expressão chamada cuidados paliativos. Cuidados paliativos que, historicamente, sempre era dedicado aos pacientes com doenças neoplásicas, as pessoas que sofrem de câncer, aquele câncer inevitável, que já não tinha mais como ter qualquer tipo de procedimento na tentativa de salvamento, e para os pacientes de câncer haviam propostas de cuidados paliativos, que era normalmente melhorar a qualidade de vida, tirar dor, melhorar a questão respiratória, etc. Hoje em dia você já trabalha com cuidados paliativos para pacientes não neoplásicos, mas que se sabe que não se vai ter a menor condição de retornar à vida normal, entre aspas, e que você tem como melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida no ponto de vista de dor, melhorar a qualidade de vida do ponto de vista de respiração, melhorar a qualidade de vida do ponto de vista psicológico, de si e de sua família. Então, hoje já se consegue patologias que você garantia que o óbito viria em 6 meses no máximo, você consegue prolongar a existência em boa qualidade de vida, às vezes até por 1, 2 ou mais anos. E a ciência já consegue isso. Agora, é necessário que a pessoa seja orientada nesse sentido, seja colocada a opção para ela, para a família, dar o suporte para a família, que é importantíssimo para quem cuida de uma pessoa que tem uma patologia nesse nível,
o trabalho, não só o trabalho físico, mas o trabalho psicológico é importante. Você oferecer, hoje já se tem a comprovação disso. Tem vários trabalhos científicos publicados nesse sentido. Se você oferece uma atenção domiciliar de cuidados paliativos, você consegue fazer com que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida muitas das vezes melhor do que a que tinha até anteriormente. Em termos de mental, em termos de qualidade de vida mesmo, de aproveitar cada dia. E a pessoa compreende que cada dia, aquilo que nós deveríamos saber sempre, que cada dia é precioso, que cada dia, o somatório dos dias são preciosos, mas cada dia é cada dia, e esse dia é precioso. Então hoje já se tem disso. E também, como ele diz aqui, quem garante que em algum momento você pode acontecer alguma coisa que você pode prolongar? Você não sabe, pode acontecer. Muitas vezes acontece isso. Muitas das vezes acontece, às vezes, você ter o paciente sobreviver ao cuidador. O cuidador vira óbito antes do paciente, por uma série de fatores. Então, realmente, hoje, a situação de morte inevitável e terrível, porque a morte é inevitável para todos, né? Vamos pensar nisso. A morte é inevitável para todos. Agora, hoje, em termos de patologia, de doenças crônicas que levam ao óbito com uma situação muito dolorosa, muito difícil, já se tem possibilidade de fazer. E o livro e os Espíritos nos falam isso. Quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências de que um socorro inesperado não venha no último momento? E o cuidado paliativo entra aí como um recurso. Como recurso. Exatamente. Por que é que Deus permitiu ao ser humano desenvolver, exatamente, desenvolver o aprendizado dos cuidados paliativos, exatamente para levar aquele tempo necessário. Também lida com isso. Sim, e o que eu tenho assim como para acrescentar, né, nesta questão é o seguinte: por quê? Por que tem pessoas que tropeçam, caem, batem a cabeça e morrem instantaneamente, e tem outras que sofrem infinitamente, são desenganadas várias vezes pela medicina e continuam lá superando. Então, isso vem nos despertar para a questão do tempo de Deus. Uhum. O motivo pelo qual Deus nos mantém sob determinadas situações. Essas patologias, às vezes, que nos levam por um processo de reflexão, né? É a oportunidade que nós temos de regeneração perispiritual. Às vezes, nós contraímos débitos até por conta dos suicídios. Há uma destruição do nosso perispírito. E esse perispírito, ele precisa ser recuperado. E às vezes a gente é acometido por uma doença que vai justamente nos colocar numa situação que vai promover essa regeneração. Se a gente antecipa esse processo, a gente tem por inacabado. Então, vai ser mais uma vez voltar para recuperar tudo de novo. E eu lembro da historinha da borboleta, né? Que ela tem um sacrifício, faz aquele sacrifício todo para sair daquele casulo e tal. E teve uma pessoa que gentilmente foi ajudá-la, abrindo o casulo para evitar o sofrimento dela. E o que aconteceu? Transformou ela numa borboleta deficiente. Ela não conseguia voar, ela não conseguia alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque ela foi ajudada, entre aspas, numa facilitação para esse nascimento. O fato da gente abreviar a nossa morte num momento em que a gente considera um estágio ruim é justamente danificar ou perder a possibilidade de alçarmos voos mais altos. Ou seja, com a recuperação do nosso perispírito, se a gente tivesse desenvolvido a paciência e a resiliência naquele processo doloroso e que envolve a família também num processo de aprendizado,
a gente perde essa oportunidade. Então, vamos ter paciência, vamos ser submissos à vontade de Deus, porque Ele que sabe o que é melhor para a gente. E, de repente, dependendo da nossa boa disposição, da nossa condição mental, do nosso otimismo, a gente não é beneficiado aí com a vida? E aí? Surpreende, né? E aí a 953A complementa, muito interessante. Compreende que nas circunstâncias habituais o suicídio seja condenável, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é abreviada por alguns instantes. Que tal esperar? É só um instante, gente. Que tal esperar? Agora, se esse instante se transformar em anos, em coisa, então não seria tão instante assim, né? Exatamente. Aí é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus. É o que a gente acabou de falar. Exato. E eu lembro de uma situação, aconteceu dentro do meu círculo de amizade, em que a pessoa gerou um feto anencéfalo. E os médicos sugeriram agora a autorização do aborto. Do aborto, né? Aborto não, sugeriram, legal. né? Aborto legal. E tal. E a mãe achou por bem não fazer o aborto e esperar o nascimento. Para o espírito que estava reencarnando, foi a coisa melhor que aquela mãe podia fazer. Porque ele só precisava daquele processo, daquela experiência. Nascer para depois desencarnar. Mesmo assim, essa criança ainda levou 8 dias conosco. Entende? Então, é processo de aprendizado. Tudo na nossa existência é processo de aprendizado. A gente só tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí, a 953B? É consequência da 953A, quando fala no caso que a morte é inevitável. Nesse caso, quais são as consequências de tais atos? Quando a pessoa opta por acelerar o processo. Como sempre, de acordo com as circunstâncias, será uma expiação proporcional à gravidade da falta. Não tem muito o que acrescentar. Você pode pedir o melhor das intenções, mas de boas intenções, não é? Então, vamos à nossa vinheta para dar sequência ao nosso trabalho. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Foi feita uma observação bastante apropriada pela nossa Angélica durante a vinheta. Pode repetir, por favor? É que de boas intenções, né, a terra está cheia. Na verdade, é aquela história. Nós não temos nenhuma noção do que seja inferno. E, lógico, ele está dentro de nós, dentro do nosso estado emocional desequilibrado. Antes de eu só fazer a questão, formular a questão 954, houve uma passagem há pouco tempo com relação à minha filha, né? Ela estava num momento assim de muito estresse, que ela está estudando para Enem, essas coisas todas, né? E ela estava deprimida, aí chegou para conversar e tal. Eu falei assim, filha, persevera, descansa um pouco, depois persevera, porque Deus vai te ajudar. E Ele vai te recompensar por todo esse teu sacrifício. Aí ela, que Deus, mãe, que Deus, vocês é que inventaram isso. Vocês inventaram Deus, vocês inventaram o inferno e tal. Eu falei assim, filha, olha só. Deus é a única certeza que eu tenho que existe. Agora, inferno, purgatório, umbral, é aonde nós estamos, é aonde está a nossa mente. Céu, inferno, purgatório e umbral não existe fisicamente. Não é um espaço para onde nós vamos, é estado interior. Você pode estar no céu, você pode estar no inferno e tal. Olha ao seu redor, você vai esperar, por acaso algum de nós está esperando desencarnar para conhecer o inferno? Olha ao seu redor. Para conhecer o umbral, pessoas que perambulam por aí completamente sem um tino, completamente alienada. Olha ao seu redor. Precisa desencarnar para isso? A gente só precisa acreditar que tudo isso tem um porquê.
E esse porquê tem uma justiça, porque Deus está no comando. Então vamos para a questão. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? E os espíritos eles dizem assim, não há culpabilidade quando não há intenção ou perfeita consciência da prática do mal. Essa questão de promover, né, o desencarne, essas coisas assim, a gravidade vai estar à medida em que você planeja, tem mais gravidade, sua intenção, planejamento, né, que você dá para essa atitude. Ela vai tendo, como é que se diz, menos gravidade quando você é acometido pelo desconhecimento, ou seja, pela ignorância, né, ou por circunstâncias culturais, como vimos, né, em questões anteriores, e vamos ver na próxima. E vai tendo menos peso, por exemplo, quando elas acontecem quando nós estamos protegendo alguém, ou defendendo alguém, ou ajudando, entende? Então, quando a gente não tem intenção, não tem conhecimento, e acontece o desencarne, e foi uma imprevidência nossa, às vezes não tivemos intenção. Então, isso é levado em consideração. Com certeza. Não tem uma carga, né, de culpabilidade. Porém, não estamos isentos do erro, da reparação. Sim. Certo? Porque todo desencarne que não é, assim como a história da borboleta que eu contei, todo o desencarne que não acontece no seu tempo exato, causa uma deficiência. Alguma consequência. Exatamente. No nosso caso é espiritual, é perispiritual. Posso dar um pequeno pitaco? Estava pensando. Deve, né? Uhum. Essa pergunta foi formulada por Kardec também e principalmente por causa de uma coisa. À sua época havia diversas atividades que eram de altíssimo risco, mas essenciais para que as sociedades sobrevivessem. Havia a tarefa do limpador de chaminé, havia a tarefa do indivíduo que fazia o desentupimento dos grandes esgotos das grandes cidades, que são verdadeiros rios de esgotos nas grandes cidades da Europa. Havia aquela vida, inclusive até, por exemplo, havia uma atividade do curtidor de couros, que ele usava ácido tânico com essa finalidade. É interessante que o indivíduo se expunha a uma porção de resíduos tóxicos, não sabia que esses resíduos tóxicos poderiam levá-lo ao desencarne. Mas ele tinha que trabalhar. Sim. Se não trabalhasse, ele ia morrer de fome. Ele era obrigado a saber que havia ali um risco que só foi descoberto anos, décadas depois. Assim como, por exemplo, o trabalho de mineração em determinadas regiões levava o indivíduo a desenvolver uma doença chamada silicose. Ninguém sabia na época. Mas ninguém sabia na época a respeito disso. Então, nós temos que compreender que os riscos daquela época, o indivíduo expunha a vida sem necessidade, ou a necessidade obrigava o indivíduo a se expor de tal maneira que ficava em risco de desencarnar. A pergunta é 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sob os corpos dos maridos podem ser consideradas suicidas, sofrendo assim as consequências de um suicídio? Primeiro que o voluntariamente aí é entre aspas, né? A história do voluntariamente aí já não tem tanto sentido. É relativo. Porque existem países que isso é cultural. Existem países que as mulheres são, historicamente, desde sempre,
relegadas a uma condição tal de inexpressividade dentro da sociedade, que ela é um pouco mais do que um objeto útil. E que, culturalmente, na medida que lá, nesses países, quando acontece o óbito do marido, eles são cremados, existem a queimação do corpo. E aí, a mulher, como sendo o objeto daquela família que é chefiada por aquele homem, ela é culturalmente levada a, muitas aspas, voluntariamente se queimar junto. Na verdade, quem não vai é colocado. E aí tem toda uma outra questão. Aí é outra questão, porque na mulher que eventualmente não se disponibiliza para ir, ela é jogada na fogueira e a família dela é rejeitada, existe uma série de sanções, a família daquela mulher que se recusou por algum motivo, porque nem todo mundo vai, sim e tal. A maioria culturalmente vai e queima junto. Mas se tiver alguma que, por algum motivo pessoal, voluntariamente se recusa a ir, ela é jogada na fogueira sim, e a família é culpabilizada, tem uma série de sanções. E é uma questão cultural, isso é uma questão cultural mesmo. E aí que os espíritos falam. Elas obedecem a um preconceito. Vê para mim aí. Vamos ver aqui o que eles dizem. Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela própria vontade. Julgam cumprir um dever e não é esse o caráter do suicídio. O que torna desculpável o ato que praticam é a ignorância, bem como a nulidade moral em que se acha a maioria delas. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Gente, olha, eu até acho que a gente ainda não está no padrão de civilização, mas sim, caramba, a gente evoluiu bastante, né, não? Nesse aspecto, sim. Caramba, que coisa. A gente tem que refletir. Muitas vezes as pessoas acham assim, a reencarnação é a salvação do ser humano. Não é. É a caridade. Sim. E aí, por quê? Os hinduístas são reencarnacionistas. Só que eles consideram o seguinte: o indivíduo que nasce como Dalit, que é exatamente o que nasce da poeira pisada por Brahma, Criador. É a última categoria? É a última casta, são os intocáveis. E se o indivíduo de uma casta acima passar pela sombra do indivíduo, tem que tomar um banho de purificação. Vejamos bem, numa sociedade com este perfil, não é de surpreender que se amarre uma mulher viva, jovem, e seja colocada na fogueira junto com o marido. E os filhos? Não. Vai só a mulher. Não, a mulher que vai, porque a mulher é que é a inutilidade da coisa. Isso é ver como é que é a inutilidade da pessoa humana. Aquela mulher, ela não é, nesses povos, não é considerada uma pessoa humana. Sim. Ela é um objeto. Ela é objeto do marido. Muito interessante. Existem lugares na Índia onde, quando nasce uma menina, todo mundo pranteia. Tipo, nasceu mais uma sofredora. Porque realmente tem lugares que as mulheres são... Então, veja bem, é uma questão realmente cultural. Nós temos que entender que as coisas não acontecem por acaso. Tá? E eu estou aqui raciocinando qual a relação de você reencarnar numa cultura dessa, né? Qual os danos que você causou à sociedade ou a você mesmo para ter que reparar dessa maneira, né? Acredite se quiser, havia uma concepção de que o Dalit, que era intocável, quando desencarnasse, viria como Brahma. Claro. E se você fala Aí, Gandhi tentou abolir o sistema de caste. Sabe o que aconteceu? Não. O pessoal protestou em 1971. O Dalit, que está vivendo no perrengue, porque sabe que na próxima encarnação, segundo a crença dele, vem Brahmani, por que na vez dele ele vai mudar tudo? Muito interessante, né? Como é que a coisa é.
Vamos refletir a respeito disso, que a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Que a Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso para ser a nossa ferramenta de caminhada em direção à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no início do seu capítulo 25, Buscai e achareis. Para dar início aqui a esse estudo de hoje, nós vamos solicitar aqui o concurso de Marta Batista, que como sempre está conosco nesta tarefa. E na técnica está aqui nosso amigo Isaac, fazendo todo o possível para que tudo ocorra da melhor maneira. Então, já sem muitas delongas, vamos pedir a Marta que dê início, então, ao seu comentário. Olá, Marta, tudo bem? Olá, Tony. Muito bem, vamos comentar iniciando esse capítulo, né, Buscai e achareis, algo que vai nos mostrar a importância, né, do nosso trabalho, do nosso esforço, no sentido de atingirmos os nossos objetivos e intentos. Então, para iniciar com as citações que Kardec destacou aqui, ajuda-te e o céu dará. E aí essas duas citações, constantes em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, dizem o seguinte: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá aquele que bate a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus comedores, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Então, Mateus aqui, Jesus no caso do Mateus, nos diz o quê? Ele nos destaca a importância de nós irmos no sentido de termos fé. Então, nós devemos pedir aquilo que nós queremos, que desejamos, que necessitamos, e tendo fé, vamos conseguir, porque Deus nos oferecerá aquilo que nós estamos pedindo. Ora, então ele diz, tenham fé, porque qual é o homem que dentre vós pede uma pedra e dá ao filho aquele que lhe pede pão? Quer dizer, um pai, como ele diz, nós somos imperfeitos, ainda maus, né? A predominância da matéria sobre o espírito. Nós somos capazes de dar uma pedra ao filho que nos pede pão, então o que dirá Deus? Né? Tudo que nós pedirmos, Ele nos dará. Agora, nós vamos estudar aqui
ao longo das tentações de Kardec, fazendo comentários sobre essas situações, é justamente o de nos mostrar o contexto desses pedidos, né? O que implica esses pedidos. Então, nós vamos pensar, podemos pedir tudo a Deus, o que nós pedimos nós vamos conseguir. Não. Nós, na realidade, Deus vai nos conceder aquilo que nos for necessário ao nosso progresso, ao nosso processo evolutivo, né? E não as coisas que nós julgamos que sejam boas, porque a nossa visão ainda é totalmente obliterada pela matéria. Então, a predominância aqui na Terra é da matéria sobre o espírito. Então, o nosso ponto de vista, como Kardec nos chama a atenção lá no 2º capítulo, ele ainda é um ponto de vista voltado para o material. Nós ainda estamos tentando sair daquele patamar de sobrevivência, né, da infância da humanidade, no qual nós usamos a nossa inteligência somente na busca do alimento, meios de nos preservar ao tempo e de nos defender dos inimigos. Então, nós temos que ampliar essa nossa perspectiva, esse nosso ponto de vista, para sairmos da infância da humanidade. E aí, dessa maneira, nós vamos começar a entender que os nossos pedidos, eles serão atendidos à medida de que nós peçamos coisas que nos sejam importantes para o crescimento, né? E não somente para ele uso material. Ora, então, ele diz, nós devemos ter fé, acreditar que Deus vai nos conceder aquilo que pedimos, mas entendendo que ele só nos concederá aquilo que for positivo, necessário para o nosso progresso, a nossa evolução. Então ele destaca, logicamente, a importância de quê? Da lei do trabalho nesse processo, né? Porque o espírita já tem um entendimento suficiente para não fazer mais peças do tipo Deus me conceda toda a inteligência que eu possa ter para conquistar o melhor trabalho que renderá melhor renda. Não. Deus não vai te conceder a inteligência. Ele vai te dar os meios para que você desenvolva essa inteligência. Então, o espírita precisa começar a refletir sobre isso. A gente vê isso, né? As pessoas ainda fazendo pedidos como se Deus fosse te dar aquilo que é tua tarefa realizar. Por isso ele diz, né? Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. São aquelas citações todas que nós sabemos que têm o mesmo sentido. Então, na verdade, precisamos trabalhar no sentido de conquistar aquilo que nós desejamos. Agora, o que nós podemos e devemos pedir, e isso demonstra a fé, é nós pedirmos força, pedirmos inspiração para termos as melhores escolhas, as melhores atitudes. Então, isso sim, nós podemos e Deus vai nos conceder, pedirmos com fé. Agora, todo o restante, nós não podemos pedir porque é nossa tarefa. Ele não vai nos conceder porque se ele nos concedesse tudo que nós queremos, ele estaria fazendo o nosso trabalho. E ele nos criou simples e ignorantes para que ao longo das sucessivas vidas nós evoluíssemos, nós progredíssemos. E progredirmos, evoluirmos, demanda o quê? Trabalho, para que atinjamos o progresso. Então, é importante que nós entendamos esse contexto da lei de trabalho e da lei de progresso nos envolvendo nesse processo, na busca daquilo que nós necessitamos.
Então, o trabalho vai pôr em ação as forças da inteligência. É isso que nós precisamos dizer. Não adianta a gente pedir inteligência. A inteligência vai de ser desenvolvida a partir do trabalho que você coloca em ação. Do trabalho aí entendendo qualquer tipo de esforço que você faça para melhorar, para progredir. Então, para o que Deus deu ao homem, a mais que o animal, o desejo incessante de melhorar. Quer dizer, o animal fica só naquela, digamos, aquele patamar, né, de buscar o alimento, de se preservar do mau tempo, de se preservar dos inimigos, de se defender dos inimigos. E nós somos exatamente assim na infância da humanidade. Mas que nós estamos nos esforçando o suficiente para sair desse patamar, que é o patamar dos mais irracionais? Será? Muitas vezes, quando a gente pede tudo isso a Deus, nós estamos mostrando, como nós vamos mais adiante, nos capítulos subsequentes sobre as preces, das preces ininteligíveis. É ininteligível para Deus, para os espíritos superiores, que nós peçamos essas coisas. Então não entenderam nada. Eles estão pedindo aquilo que é trabalho deles, eles não entenderam nada. Por isso os espíritos chamam, quando dictaram, né, a codificação, que são preces inteligíveis. Ou seja, não é que Deus não entenda o que nós estamos falando. Ele entende, mas aquilo não é inteligível. Por quê? Porque não é lógico, não faz parte de uma lógica. Porque aquilo é tarefa nossa. Então nós precisamos entender isso muito bem claramente para que a gente consiga entender o que Jesus falou. Porque senão a gente vai continuar naquela infância, né, pedindo, buscar e achareis. Ora, então tudo que eu buscar eu vou achar, porque Deus vai me conceder tudo. Vai conceder, como nós já falamos, com o teu esforço, com o teu trabalho. Existe uma historinha, né, que se conta muito em palestras. Eu não sei assim muitos detalhes. Sei que eram 2 homens que se acidentaram numa estrada e caíram num precipício, e um deles começa a orar, pedindo muito a Deus que o tire dali. Né? Ele caiu naquele precipício e ele pede a Deus que o tire daquele suplício lá embaixo no precipício. Ele quer voltar à estrada. O outro, não é que ele não ore, mas inicia fazendo o esforço de subir. E ele tenta, e logicamente ele acaba chegando. E ele orou também. Ele orou, fez o esforço, fez o movimento, fez a ação do trabalho. E a ação do trabalho o impeliu a conseguir sair lá do precipício e chegar de novo no topo e na estrada. Então, uma historinha simples, pequena, lógico, deve ter muitos detalhes, e eu não me lembro mais, mas ela exemplifica muito bem, claramente, essa proposta, né, da necessidade do trabalho para que atinjamos aquilo que queremos. Então seria muito legal se nós espíritas nos debruçássemos nessa reflexão para que a gente não peça mais coisas tão infantis, façamos preces infantis. Não cabe mais ao espírita, né? Ele já tem uma certa compreensão. Já foi revelado a ele uma série de coisas. Foi falado, né? O Livro dos Espíritos desdobra as leis do progresso, lá na terceira parte, nos mostrando a lei do trabalho, a lei do progresso, falando sobre tudo que envolve a lei do trabalho. E a lei do trabalho é justamente para impulsionar não só o nosso corpo, né? No sentido dele se movimentar, nosso corpo necessita desse movimento para progredir, mas, sobretudo, ele também nos impulsiona inteligência.
Porque na busca da solução de um determinado problema, nós vamos desenvolver a inteligência. É assim que funciona. Tudo é assim. Porque aí, nem sempre, quando você sobe, depois no retorno, você vai encontrar o mesmo roteiro. Então você vai ter que olhar, ver quais são os galhos mais fortes, né? Porque se você tentar descer pelo fininho, logicamente vai quebrar e você vai despencar. E eu ia ao topo da goiabeira. Então, isso já é um exercício. Quando você está brincando com boneca, garotos, bolas, soltando pipa, jogando bola de gude, enfim, não sei as brincadeiras atuais, porque eu tive uma filha menina, então não sei desses detalhes. Mas acredito que bola todo mundo jogue, né? E pipa, embora não possa usar do cerol, é sempre bom lembrar, mas quando curte soltar pipa. Nós temos que usar a inteligência para saber como nós vamos usar a pipa e depois nós vamos cortar e conseguir pegar a pipa, né? A pipa que está voando, as várias, né, que estão voando. Então, nós temos que desenvolver a inteligência. Essa é a nossa função. E nós fazemos isso através da lei do trabalho. É esse esforço que vai fazer com que nós possamos progredir, melhorar, cada vez sermos mais inteligentes e conquistarmos mais coisas. Ora, o desejo de melhorar incessante que Deus nos confere é justamente o que vai nos impulsionar. Esse desejo, né, é de procurar meios de melhorar a nossa posição, de termos uma vida mais confortável. Então, com certeza, esse ponto de vista, por essa perspectiva, é que nós vamos começar a refletir sobre essa máxima. Buscar e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Quer dizer, faça a sua parte, que aí Deus te ajudará. Então, tem uma parte que nos cabe. Essa parte que nos cabe, Deus não vai nos oferecer. Porque senão, nós não progrediríamos, permaneceríamos na infância. Kardec fala mais adiante, né, nos itens subsequentes, ele nos fala sobre essa questão do homem, da importância, inclusive, ele correlaciona a importância da reencarnação nesse processo de progredir. E é uma coisa muito bonita quando ele fala aqui no item 2, quando ele diz assim: entretanto, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em um grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e sem a reexistência da alma? Quer dizer, ela já existia anteriormente ao nascimento e ela vai existir posteriormente à morte do corpo físico. Então, sem esse processo de idas e vindas, com certeza seria muito complicado do homem sair daquela infância da humanidade. Em termos de inteligência, ele ia ficar só naqueles instintos, como o animal fica. Mas só que o animal está no patamar correto. É esse o estágio dele, como nós já estivemos também. Agora, claro, cabe a nós entendermos que agora somos homens com inteligência infinita, e essa inteligência infinita tem que ser desenvolvida. Ela está ali potencialmente. Cabe a nós desenvolver. Como também esse desejo incessante de melhorar também está ali dentro, mas está ali de forma em germe. Cabe a nós desenvolver, buscando, criando, descobrindo. E você vê esse trabalho incessante que o homem está fazendo
desse esforço incessante que eles estão fazendo no momento atual, que é o momento da pandemia, em que todos os pesquisadores estão reunidos e trabalhando, usando todos os conhecimentos científicos, trabalhando em cima da descoberta. Nunca se teve uma descoberta de vacina tão rápida como a que temos agora. Porque todos se debruçaram, mas além deles se debruçarem, como antes os médicos de antigamente também se debruçavam, pesquisadores, porém a inteligência e o conhecimento já é um conhecimento arquivado. Esse conhecimento que nós desenvolvemos em vidas pretéritas. É importante a gente observar esse contexto, né? Muito bonito a gente verificar esse processo da reencarnação nos auxiliando, porque só ele poderia nos auxiliar no processo de evolução, de progresso, porque senão estaríamos ainda no mesmo patamar. Mas trazendo aquilo tudo que nós aprendemos em vidas pretéritas, nós vamos somando e vamos tendo um acervo cada vez maior. Ora, dessa maneira, nós temos agora infectologistas e pesquisadores que descobriram a vacina em menos de um ano. A vacina para uma pandemia, não é nem para um vírus específico que se concentrou em determinado lugar. Não, pandemia, vírus que atacou o planeta. Então, vamos usar os conhecimentos que a doutrina nos oferece, um entendimento com mais profundidade, porque isso vai nos auxiliar a termos um sucesso maior, um êxito maior nos nossos pedidos, porque eles não serão mais aqueles pedidos infantis que pedem aquilo que não é mais parte de cada um de nós, não é parte de Deus, e sim de cada um de nós. Então é dessa forma que nós devemos mergulhar esse conhecimento e o Espírito então passar a fazer preces cada vez mais profundas, do fundo do coração, preces inteligíveis. Então vamos meditar sobre isso e realmente que todos os comentários de Kardec serão devidamente estudados no próximo programa. Não é isso, Tony? Sim, Marta. É isso mesmo. Que o importante, Marta, que você falou, é justamente nós não acharmos que tudo depende da providência divina, tudo depende de Deus. Na realidade, se fosse assim, nós seríamos aqui simples marionetes, né? E não é o caso. Sem dúvida. A providência divina quer que nós nos desenvolvamos. E a maneira de nos desenvolver é atiçar a nossa inteligência através do trabalho, da pesquisa, da busca para encontrar as soluções dos nossos problemas. O que a providência faz é nos dar os meios para alcançarmos isso. Deus quer que nós nos desenvolvamos, não é? E para isso precisamos fazer a nossa parte. Dado início a fazer a nossa parte, Deus providencia para que tudo termine em bom resultado, que é o interesse do universo é que tudo termine bem. Nós somos colaboradores, então o universo tem interesse de que nós, colaboradores, façamos a nossa parte muito bem feita. Não podemos ficar de braço cruzado achando que Deus, o universo, vai fazer a nossa parte. Isso não existe. Nós temos que realmente ter consciência disso, que foi o que você falou na sua explanação. Mas o nosso tempo já está esgotado. Nós vamos deixando aqui os nossos amigos um abraço, desejo de muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.